Patrick e eu. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de um assunto delicado também, de grande preocupação, sofrimento das famílias, das pessoas, que são os tumores cerebrais, né? A gente sabe que, graças a Deus, tem alguns tumores benignos, mas no cérebro eu aprendi também com alguns colegas, que às vezes um tumor ele é benigno na sua consistência, mas ele é maligno no sentido de onde ele está localizado, não é isso? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre os tumores cerebrais, os comuns, os mais graves, fique à vontade. Eu acho que o que o senhor colocou, doutor Márcio, eu acho que é uma máxima da neurocirurgia. Dentro do crânio da gente não existe tumor que seja simples, seja ele benigno, seja ele maligno, por conta da localização e por conta dessa característica do encéfalo da gente de estar localizado dentro de uma caixa, né, que é a caixa craniana, e que não tem como se dilatar. Então, à medida que algo cresce dentro do crânio da gente, ele vai ocupar um espaço que não existe. E um espaço que vai sempre comprimir o cérebro da gente, sempre vai causar algum prejuízo, seja ele temporário, passageiro, até o momento do tratamento, seja ele de maneira definitiva. Então, os tumores cerebrais a gente pode dividir não tanto em benigno e maligno, mas em tumores que são próprios do encéfalo, são tumores que a gente chama de primários, são tumores que crescem a partir de células ou do encéfalo ou das estruturas adjacentes ao encéfalo, e os tumores ditos secundários, que são as metástases, quando o paciente tem, às vezes, um tumor em outro local do corpo, no pulmão, na mama, e esse tumor ele faz com que células se desprendam desse tumor e acabem se alojando dentro do crânio. O diagnóstico dessas lesões ele também é muito difícil, como nós já repetimos aqui algumas vezes. O paciente vai ter dor de cabeça, e acredito que as pessoas estejam ficando preocupadas, qualquer dor de cabeça vão pensar em aneurisma, em tumor cerebral. Mas o diagnóstico diferencial de dor de cabeça infelizmente é assim mesmo. Vai do mais simples ao mais complicado. Isso com certeza, mas os tumores geralmente eles vão levar a outras alterações neurológicas, como por exemplo a dificuldade em mexer um lado do corpo, a dificuldade às vezes em expressar, em falar. Esses pacientes, a dor de cabeça deles costuma ser intensa também, rapidamente progressiva. O paciente tem dor de cabeça todo dia, uma dor de cabeça cada vez pior, geralmente associada a vômitos, associada a náusea. O paciente pode ter outras alterações, principalmente em relação à motilidade ocular, dificuldade para enxergar, o olho começa a ter alguma paralisia ocular. Então esses sintomas neurológicos associados eles são muito variáveis e ajudam muito ao neurocirurgião a fazer o diagnóstico que a gente chama de topográfico, a saber aonde exatamente está essa lesão. Claro que os exames de imagem, como a ressonância, a tomografia, são essenciais nesse caso, principalmente para a gente poder planejar o tratamento desse paciente, que nem sempre é muito simples. O tratamento é extremamente complicado. Nós necessitamos sempre, e nós temos essa preocupação de conversar bastante, tanto com o paciente quanto com os familiares. Por quê? Como o senhor colocou, dependendo da localização dessas lesões, dependendo da extensão da lesão, muitas vezes a gente não tem como retirar essa lesão como um todo. E nós acabamos tendo que fazer algum tipo de tratamento auxiliar, como radioterapia, quimioterapia, algum desses outros tipos de tratamento. Doutor, eu estou aqui doido para fazer uma pergunta para o senhor. É o seguinte, eu vi que vocês, neurocirurgiões extremamente competentes, cada vez mais competentes, estão operando ali. No início começaram a operar com microscópio, era um negócio espetacular, né? Vocês ficam olhando o microscópio lá e operando na cabeça dos outros. Agora tem algumas cirurgias que o paciente fica acordado, aí não é isso? Fica meio sono, né? Os anestesistas dão só uma nuvem assim de anestesia, e vocês precisam que ele responda a resposta para poder saber onde é que vai atuar. É isso mesmo? Eu costumo falar besteira e o senhor, por favor, me corrija, tá certo? Não, isso existe sim, ainda que sejam casos muito peculiares, às vezes quando você vai ter lesões menores e que ficam muito próximas às áreas ditas eloquentes, muito importantes do corpo da gente, e às vezes você tem a necessidade que o paciente permaneça acordado para que, durante aquela cirurgia, você possa ser guiado em relação ao que você está fazendo. Esse tipo de cirurgia, até que o senhor colocou, tem cirurgias que a gente chama de cirurgias por movimentos anormais, por exemplo, pacientes que têm doença de Parkinson e que são pacientes jovens. Existe um determinado tipo de doença de Parkinson que tem um tratamento cirúrgico,
e esses pacientes são operados acordados. O paciente ele recebe uma sedação, mas no momento em que se vai fazer a lesão, em que se vai fazer o tratamento, ele é totalmente desperto, até para você poder observar aquele tremor, aquilo ali desaparecer. No caso dos tumores, em alguns casos muito selecionados, isso vai acontecer da mesma forma. O paciente acordado ele vai ajudar o cirurgião a localizar aonde a gente está operando e a localizar estruturas que estão próximas àquela lesão e que a gente não gostaria de lesar durante o procedimento. Da mesma forma, a gente utiliza, além do microscópio, em alguns casos o endoscópio, igual aquela cirurgia que o pessoal faz abdominal, com vídeo, então a cirurgia que às vezes a gente é bem pouco invasiva, uma cirurgia muito pouco invasiva, ou uma outra estrutura que a gente chama de neuronavegador, que nos ajuda a, dentro de uma imagem espacial, a se localizar ali no cérebro do paciente, evitando essa lesão das estruturas em volta que não foram lesadas pelo tumor. Pois é, mas eu queria dar os parabéns a vocês todos, que outro dia eu mostrei até uma fotografia de uma nova técnica. Onde o senhor estudou, na UFRJ, um brasileiro fazendo como se fosse uma endoscopia aqui pelo nariz e fazendo a cirurgia minimamente invasiva aqui. Com acesso pelo nariz, acesso para o nariz. É um negócio fantástico, né? Nós vamos inclusive fazer uma cirurgia dessa manhã. Não faça isso. Então, eu estou pensando que só o cara lá vai o Patrick fazer aqui em Petrópolis também, tá vendo? É isso que eu te falo. Petrópolis não adianta. Pode ficar nervoso, pode dar tremor, pode entrar debaixo da cadeira. Petrópolis tem uma coleção espetacular de médicos que a gente fica surpreso a cada momento. Não adianta. Ah, tá ruim. Ontem eu vi um programa, cara. Tá ruim ali, tá ruim aqui. Tá ruim, mas tá melhor do que milhares de lugares pela competência dos profissionais. Se tá ruim ali, aqui, aí, acolá, imagina lá. Eu não ia falar uma cidade aí, mas não. Deixa pra lá. Falar de bem posta um pouquinho pra lá, assim, pra esquerda. Não tem nada disso, não tem Dr. Patrick, tem que mandar todo mundo pra Juiz de Fora, mandar pra não sei onde. Petrópolis ainda tem muita coisa boa. Qual é a cidade que a senhora e o senhor conhecem que tem um hospital igual o Santa Teresa, que tem um hospital igual o SMH, que tem um hospital igual a... Vai lá ver o Hospital Unimed, eu que conheci. Meu filho nasceu lá na São Lucas, hospital pequenininho. Olha como é que já está o Hospital Unimed, com vários setores, centro cirúrgico moderno. O Hospital SMH, semana que vem, abre uma ala nova lá, com novo centro cirúrgico, CTI novo, endoscopia. Casa da Providência faz um trabalho, hospital limpíssimo. Então, né, tem que dar valor ao que se tem, gente. Tem muita coisa boa aqui. Além do Dr. Patrick, tem muita coisa boa aqui. Olha, você vai falar para sua casa que daqui a pouquinho o Dr. Patrick vai falar sobre hérnia de disco. Liga para quem...